Novembro de 1943. Roosevelt, Stalin e Churchill se encontram em Teherã para planejar a Operação Overlord, a invasão da Europa ocupada pelos nazistas. Churchill adverte sobre os desafios que os esperam. Os britânicos já tinham total conhecimento da capacidade da eficácia da força de combate da Wehrmacht. A experiência britânica é reprimida. Evacuada de Dunkirk em 1940. Forçada a sair da Noruega e Grécia. Mesmo assim, apesar dos perigos, os aliados determinam que arriscarão tudo numa invasão monstruosa pelo Canal da Mancha, direto para os dentes das defesas nazistas. Para que o dia D fosse bem sucedido, era preciso que 4 eventos distintos ocorressem. Primeiro, os aliados precisavam da mão de obra e do equipamento para chegar até a praia e continuar a reforçar a cabeça de ponte quando os desembarques fossem seguros. Segundo, a supremacia aérea. Os aliados tinham que evitar que os alemães reforçassem suas posições na cabeça de ponte. Além disso, os aliados precisavam de uma grande ofensiva soviética para que a Alemanha ficasse ensanduichada entre 2 exércitos invasores. E, finalmente, o elemento surpresa. Se os alemães tivessem ficado sabendo que uma invasão ocorreria, tudo seria, com certeza, um fracasso. Para vencer a guerra da inteligência, os aliados lançaram a Operação Fortitude. Operação Fortitude. A Operação Fortitude continua sendo, até hoje, o maior plano de disfarce do moderno warfare. Num audacioso ato de desorientação, um exército chamariz de 11 divisões fantasma, liderado pelo general Patton, se reúne do lado oposto de Calais. Eles tinham que enganar o alto comando alemão, fazê-los pensar que Calais, a rota mais curta para atravessar o Canal da Mancha, era o modo como a invasão iria ser montada. Ali havia tanques, pista de pouso e hangares de mentira. E permitiram que aeronaves de reconhecimento alemãs sobrevoassem essas áreas e pensassem: bom, aqui tem um exército enorme, é aqui que eles vão concentrar o esforço principal. Com a Operação Fortitude cegando o eixo, a verdadeira força de invasão secretamente se reúne. 9,5 milhões de toneladas de suprimentos. 4.000 embarcações anfíbias. E mais de 1,5 milhão de tropas. O cérebro encarregado desse imenso desafio logístico de desembarque é o comandante da Marinha Inglesa, Sir Bertrand Ramsay. O plano de Sir Bertrand Ramsay era meticuloso, era complexo e foi ensaiado, foi repassado de todas as formas. O plano é surpreendente. Quase 7.000 embarcações transportando homens e suprimentos, se movendo em segredo até os pontos de reunião. Em uma hora pré-determinada, eles vão navegar pelos estreitos canais livres de minas rumo às praias inimigas por mares imprevisíveis. Simultaneamente, telas navais serão montadas para protegê-los dos contra-ataques do eixo. A abrangência e a profundidade do plano são algo fora do comum. Eu, pessoalmente, participei do planejamento de ações como Tempestade no Deserto, a Operação Liberdade no Iraque, e mesmo assim, com potentes computadores e inúmeros caras inteligentes atuando, foi bem intimidador para a época. Colocar as forças aliadas nas cabeças de ponte é apenas o início. Esperando por eles está a muralha do Atlântico de Hitler, um network defensivo com 2.560 quilômetros de extensão e considerado pelo Führer como intransponível. É uma combinação de tudo. Desde milhões de minas até defesas específicas projetadas para rasgar o fundo de uma lancha de desembarque. Depois você tem buracos na areia, com metralhadoras e poder de fogo interligado, canhões de 15 centímetros, o que você imaginar. Uma obra violenta, realmente violenta. Havia tropas treinadas que passaram anos ali verificando cada via de saída da praia. Iriam ocorrer maciços contra-ataques, os alemães eram mestres nisso, havia muita incerteza. A janela da oportunidade é desesperadoramente estreita. O comandante supremo dos aliados, comandante Eisenhower, estabelece a data, 5 de junho de 1944. Operação Overlord. Uma vez que Eisenhower tomasse a decisão, ela seria irrevogável. Não havia um plano B. Simplesmente era tudo ou nada. Ou a invasão seria um sucesso, ou a tentativa de invasão teria que ser adiada para sempre.
Dwight Eisenhower sentou e escreveu um bilhetinho assumindo a culpa pelo fracasso dos desembarques, que estava pronto para ser entregue em caso de fracasso. Ninguém do lado dos aliados via isso como certo. Enquanto os aliados bombardeiam a infraestrutura francesa, conectando a Normandia ao leste, 3 milhões de militares estão presos longe da população. Cidades costeiras estão isoladas. O destino do mundo é incerto. Após uma demora agonizante de 24 horas devido ao mau tempo, Overlord, a mais importante operação dos aliados na Segunda Guerra Mundial, é deflagrada. Antes da armada embarcar para a Normandia, os aliados põem em ação o último golpe de gênio do disfarce. Para convencer os alemães que Calais é o local da invasão, bombardeiros britânicos circundam a baixa altitude, derrubam toneladas de partículas metálicas no ar. Isso criou um gigante registro no radar dos alemães. E esse exército fantasma, que foi construído na mente deles por meio de documentos e falsas bases, agora começa a ter vida. E confundiu os planos defensivos alemães, jogou-os numa desarticulação. Com a campanha de desorientação a postos, a força de invasão se dirige para os alvos. 5 cabeças de ponte e uma plataforma para canhões no topo de um rochedo em Pointe du Hoc. À frente dos transportes, uma barragem aérea e naval atinge as defesas costeiras. Apesar do ataque, os homens nas lanchas de embarque ficam sob um feroz fogo alemão. Foi confuso. Os aviões alemães estavam passando bem acima de nós. Havia muita bomba, metralhadoras atirando e tudo mais. Alguns dos barcos já tinham sido atingidos por bombas, e o que a gente via era que não sabia quem era. Vi os caras boiando na água, alguns sem as pernas, sem os braços. Tinha muito mais do que gente apavorada nos barcos. Alguns caras estavam chorando, outros estavam urinando. Estávamos nervosos. Todo mundo estava. Mas não havia nada que se pudesse fazer. Você sabia o que tinha que fazer e tinha que ser feito. Charles Barley e Michael Vernillo estão entre os primeiros a chegar em Omaha, a posição alemã mais pesadamente defendida. E muitos dos caras, havia muitos deles saindo dos barcos. Eles eram mortos na hora, se quer saber. Nós entramos na água. A água estava pela cintura. E eu pensei cá comigo assim, adeus, Charlie, você já era. E depois foi de fato uma sensação terrível dentro d'água. Você via corpos boiando em volta e não dava para identificar. Foi algo realmente lúgubre. Quem teve a sorte de conseguir sair dos barcos, a cena com a qual teriam se defrontado é quase inimaginável. Eles deviam estar sofrendo de enjoo, deviam ter ouvido zunir dos projéteis acima da cabeça, devem ter visto bem na cara deles soldados americanos mortos e agonizando. Foi mais do que um caos. Foi um caos mortífero. Enquanto os aliados continuam a desembarcar sob impiedoso fogo alemão, o número de baixas dispara. Porém, após 15 horas de batalha, todas as cabeças de ponte estão tomadas e Pointe du Hoc cai no dia seguinte. Os aliados sofrem 10.000 baixas, uma matança às raias do quase impossível. Eles estão com um pé na Europa, ocupada pelos nazistas. Para Hitler, isso foi a realização de um pesadelo. Nós, basicamente, assinamos o atestado de óbito da Alemanha nazista no dia 6 de junho de 1944. Após semanas e semanas encurralados na cabeça de ponte da Normandia, o resultado ocorrido superou as expectativas. O sucesso se deve ao network das linhas de suprimento que iam atrás dos soldados nas linhas de frente. Ligando a França com o depósito de guerra da Grã-Bretanha estão os portos artificiais Mulberry, onde desembarcam 2,5 milhões de homens, 4 milhões de toneladas de suprimentos e 500.000 veículos nos primeiros 10 meses. Abastecendo a ofensiva está a Operação Pluto, 112 quilômetros de tubulação submarina, bombardeando até 1 milhão de galões de combustível por dia para dentro da França.
Essas toneladas e esses milhares de litros de combustível eram uma escala que não será repetida no futuro. Então, o que eles realizaram deve ser bem singular na história humana, realmente. Do espaço, a velocidade do avanço é impressionante. No dia 19 de agosto, Paris é libertada, seguida por Rouen, Verdun, Antuérpia e Bruxelas. Em setembro, os aliados alcançam a linha Siegfried, no limiar da terra natal dos alemães. Hitler lança seu último e desesperado contra-ataque, a Batalha do Bulge. Apesar das grandes perdas, os aliados levam a melhor e a Alemanha nazista vai parar no abismo. A aposta de Hitler em Ardennes acabou garantindo o fim do Reich. Era a última força operacional que ele tinha e onde poderia tentar influenciar o passo dos dois frontes, oriental ou ocidental. Quando desperdiçou essa força, a conquista americano-soviética do Reich no ano seguinte foi inevitável. A guerra na Europa se aproxima do clímax.